Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Tem uma coisa que todo mundo adora, todo mundo mesmo, tá? Que é careca batendo em gente. Se ele for um careca bombado então, meu amigo, é demais. E tem um filme que tem careca bombado batendo em gente e tem mais, sabe por quê? Porque ele tem uma história real de golpe, assassinato, crimes horrorosos. Cebolona! Fake Nutty! E hoje a gente vai falar sobre esse filme que, por incrível que pareça, é baseado numa história real que talvez seja mais absurda do que o próprio filme. Apague as luzes do seu quarto e pegue logo a sua creatina bem especial aquela, porque tá começando o Filmes que Existem de Sem Dor, Sem Ganho aqui no Piuí. Todo fã do Piuí é craque. Todo fã do Piuí tem muita qualidade. Deixa um like aqui embaixo. Um like cheio de qualidade. Você não precisa de dor nenhuma para obter um grandioso ganho. O PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí. É isso mesmo, meu amigo. Se você não tá ligado, o canal Piuí tem um podcast para chamar de seu. PeeWeeCast, isso mesmo. E publicamos todas as quartas-feiras aqui no YouTube, às 19 horas, episódios incríveis sobre os mais diversos assuntos. Já falamos sobre terror, dublado versus legendado, falamos também sobre filmes que se parecem um pouco, será que é cópia, será que não é? E o PeeWeeCast de hoje será sobre heróis. O subgênero de heróis está cansando? Você não aguenta mais filmes da Marvel? Você não aguenta mais filmes da DC? Bom, eu não sei qual que é a sua opinião, mas você pode conhecer a minha opinião, a opinião do Léo e a opinião dos nossos convidados, Marcelo e Gabriel da Bart Caverna, que foram convidados para falar um pouco mais sobre os filmes de herói, se eles acham que vai dar certo ainda, sobre o novo DCU, sobre o uniforme lá do Superman, que parece do Guardiões da Galáxia, mas ao mesmo tempo parece bom, mas será que não vai ser bom? Eu não sei! A gente conversa sobre isso e você pode acompanhar esse episódio pelo link na descrição ou no comentário fixado. Eu vou deixar lá, então assim que terminar esse vídeo, você corre para o mais novo PeeWeeCast. Isso foi um pouco ridículo. Quando o assunto é tiro, porrada e bomba, poucos diretores são tão lembrados quanto Michael Bay. O cara que adora, mas ele adora uma explosão, entendeu? O filme pode ser, sei lá, de fazendeiros. Ele vai dar um jeito de botar explosão nas coisas. Awesome barbecue, awesome pool. Michael Bay ficou muito famoso porque ele já dirigiu vários sucessos do cinema, como a saga Bad Boys e também os filmes de Transformers. E foi justamente após o lançamento de Transformers 2, quando Michael Bay estava vivendo o seu auge, que ele decidiu que queria lançar de uma vez por todas a sua versão da história da Sam Jin Gang, uma gangue de fisiculturistas que aplicou vários golpes, matou algumas pessoas e fez alguns crimes inacreditáveis. E como nesse período o Michael Bay realmente estava com tudo e estava muito em alta, ele conseguiu fazer esse filme e ele conseguiu trazer um elenco aqui que inclui o Mark Wahlberg e o The Rock. Ou seja, tinha o principal careca bombado do cinema. Pena que não conseguiram trazer o Dwayne Johnson, né? Lançado em 2013 com o roteiro de Christopher Marcus e Stephen McFeely de Capitão América, o Soldado Invernal e direção de Michael Bay de Bad Boys, Transformers, A Rocha, não aquele do Pablo. Não do Pablo, o filme A Rocha, do Sean Connery. E que você pensa que dirigiu Tartarugas Ninja, mas não, ele só manipulou o diretor do filme. Era o Minion dele. Assim como o James Wan tem os Minions dele, o Michael Bay também tem. Banana. Sem Dor, Sem Ganho começa em 1995 e mostra o personagem Daniel Lugo, vivido pelo Mark Wahlberg, um dos atores favoritos do Léo, né? Ele tá lá malhando na Sam Jin quando do nada a polícia aparece e começa a perseguir o cidadão. O filme então corta e retorna 6 meses para mostrar por que ele tá sendo perseguido. E aí a gente vê o Daniel Lugo chegando na Sam Jin. Ele tem aquele sonho americano, entendeu? O sonho de conquistar as coisas, de ter sucesso financeiro, de crescer na vida, e ele chega na Sam Jin e fala assim, ó, me dá uma vaga aqui porque eu vou triplicar o número de alunos dessa academia. E aí ele começa a trabalhar lá e de fato os alunos começam a se multiplicar. Ele começa a dar mensalidade de brinde, depilação, aula de karatê, ele faz um monte de coisa e revoluciona o sistema. E é curioso que ele vive falando que qualquer um pode vencer, que tem que trabalhar duro, ele fica o tempo inteiro fazendo isso. Esse filme é praticamente uma ode aos coaches.
Me mostra do que você é capaz. Me dá essa voz, me dá. Deixa eu ouvir isso aqui. Me dá essa voz. E ele é um personal trainer e também gerente da Sam Dean, essa academia. E lá ele acaba conhecendo o tal do Victor Kershaw, que é um aluno dele extremamente rico. E também extremamente babaca. You have any money here in the States? Of course. My offshore stuff is just rainy day fun, margarita money. You should meet my accountant. E aí ele começa a olhar pro cara e fala assim, poxa, como é que esse grande imbecil tem tudo que ele tem e eu, que sou um baita de um cara inteligente, um cara sarado, não tenho nada? E aí nesse momento ele decide que vai pegar o que o Victor tem pra ele. Só que ele não consegue fazer isso sozinho. Então ele alicia dois parceiros ali. O primeiro é o Adrian Durbal, que é um cara que treina junto com ele e que tá com um pequeno problema de disfunção erétil. Tomou muita bomba, né? Léo, você faz algum treino para aumento do pênis? Que isso? Ele usava muita bomba, aí o negócio já não tá mais subindo tão bem. Ele quer fazer um tratamento pra isso, mas o tratamento, veja só, é caro. O Adrian Durbal, que assim, vamos ser sinceros, né? O físico dele não é porra nenhuma, né? Pô, ele tá muito atrás dos outros, hein, cara? Caraca! Tá bem atrás. Tá me tirando? E além dele tem o tal do Paul Doyle, um ex-presidiário que agora mudou de vida e segue a Jesus Cristo. Ele é um cara extremamente religioso e resolve que não vai participar desse rolê aí porque é pecado. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. E aí ele vai até uma igreja e ele percebe que o padre lá está sentindo um certo tesão por ele e começa a tentar passar a mão no grandalhão. E ele fica indignado com isso, mete a mão no padre e resolve que vai participar dos planos de Daniel Lugo. Mete a mão no padre, no caso, ele bate no padre, não é outras coisas. I just snapped. Esse filme é dirigido pelo Michael Bay e você precisa um total de 5 segundos para saber isso, porque todos os maneirismos desse diretor vão estar presentes aqui. Essa saturação extremamente alta, esse ritmo frenético, essas cenas extremamente exageradas, como no momento em que o personagem Daniel Lugo fala que vai começar a dar depilação para as pessoas. Aí tem que mostrar uma pessoa que tem tipo assim, um bombril naquela região pélvica, sabe? É muito exagerado e ele faz isso o filme inteiro. O Michael Bay é o cara que adora um estereótipo, então também a gente vai ter aqui uma mulher com os peitos de fora o tempo inteiro. A cada 10 minutos vai rolar uma peitola assim no filme. E ela é stripper, então ela não consegue falar de nada, absolutamente nada, sem meter sexo no meio. Eu sou safadão. Mas assim, da mesma maneira que vem o pacote negativo, Michael Bay, também vem um ponto positivo que ele consegue ir contando essa história de uma maneira bastante dinâmica. Então não é um filme no qual as pessoas costumam se perder, costumam desligar a TV ou ir fazer alguma outra coisa, entendeu? A galera vai acompanhando e quer saber que fim vai levar esse tal sequestro. E o plano é o seguinte, vamos sequestrar Victor Kershaw e fazer ele passar tudo que ele tem pra gente. Eles resolvem fazer essa investida aí, só que na primeira tentativa dá tudo errado. Eles erram o carro pela placa e tudo mais, eles tentam mais uma vez, dá errado de novo, e na terceira tentativa eles finalmente conseguem, se vestindo de ninja, de soldado, pintando o rosto, eles conseguem levar Victor Kershaw até um local seguro. Seguro pra eles, não pro Victor Kershaw. You knocked him out, man. What the fuck did you do that for? Put the fucking thing away. Okay. I need to read the manual. I didn't figure it out. O Victor Kershaw começa a ser torturado ali e os bandidos obrigam que ele ligue para a família dele e fale para eles saírem do país e principalmente que ele assine documentos onde passam os seus bens pro Daniel Lugo. E ele demora para ceder, tá? Os caras ficam ali torturando até que finalmente conseguem fazer isso. Cara, esse filme tem várias trufas, tá? Se você é um porco treinado, assim como a gente, você vai pegar coisas que você vai dar muita risada. Tem um momento que o Daniel Lugo tá explicando o plano e ele fala, se fosse o SEALs lá, o Exército Especial Americano, eles fariam isso em 52 segundos. Mas como somos bodybuilders e temos o físico incrível, a gente consegue fazer em 40. Cara, é que esse filme tem um lance assim, ó, como o Michael Bay trabalha o estereótipo no extremo, às vezes ele acerta, entendeu? Então, tipo assim, o bodybuilder, ele é simplesmente a criatura mais burra do universo aos olhos do Michael Bay. Ai, que burro! Só não é mais burro do que a stripper, mas eles andam lado a lado. E aí, entre várias piadas assim, às vezes entra, entendeu? Às vezes dá certo. Mas às vezes enche o saco e tem personagens que são tão escrachados, tão exagerados, que te tiram do filme. Como é o caso da médica enfermeira lá que acaba namorando o personagem do Anthony Mack. Ela tá aqui pra fazer várias piadas, mas elas são ruins.
mais. E diferente do que parece, já que ela é o Jonah Hill de peruca, ela não consegue fazer a gente rir tanto, né? But don't worry, we can change all that. That's what we specialize in here. Penis magic. E ela também é o que traz a parte sexual do Michael Bay pro filme, porque o Michael Bay tem esse lance, entendeu? Ele não pode só mostrar peito e mulher, ele tem que também ter isso nos diálogos. Então essa mulher tá tratando a disfunção erétil do Adrian Durbal, e aí ela vai fazer piada o tempo inteiro com isso, e ela vai falar que é pequeno quando sobe, que é torto, que é não sei o quê. E assim, a maioria delas, eu diria que todas dão errado, todas as piadas no caso. Os tratamentos acho que deram certo, as injeções. You might feel a little prick. Mas diferente do que o Léo falou, a parte sexual não fica só na stripper e nessa mulher enfermeira aí. A parte sexual tá no filme inteiro. Então quando eles chegam naquele local seguro pra torturar o Victor Kershaw, lá tem vários vibradores. E o tempo inteiro aparece um vibrador na tela. O tempo inteiro. O pessoal sequestra o Victor Kershaw, mas o plano deles começa a ruir no momento em que o sequestrado revela que sabe quem é o sequestrador. Ele reconhece a voz do Daniel Lugo e aí o pessoal já fica pistola e pensa assim, bom, agora que a gente tem os papéis assinados por ele, a gente precisa se livrar desse cara, porque ele sabe quem somos nós. Pra isso, eles enchem a cara do cara com amarula, que é uma sacanagem do caramba, colocam ele num carro com o plano dele bater e se matar. E eles fazem isso, botam o tijolo no acelerador, o carro vai com tudo, só que o idiota do personagem do Durbal acaba colocando o cinto de segurança no cidadão e ele não morre. Essa cena é boa também. You put on his fucking seatbelt? It is the law. You don't put on a seatbelt, you'll hurt your face with the airbag. That's what they tell you. E aí eles pensam assim, bom, vamos deixar o cara morrer queimado dentro do carro então. E aí o carro começa a pegar fogo e daqui a pouco sai o Victor Kershaw caminhando do carro. E eles pensam, caraca, vamos ter que atropelar. Só que como o Daniel Lugo não quer meter a mão na massa, ele gosta de influenciar os outros, ele manda o grandalhão atropelar. E o cara fica resistindo, mas ele acaba aceitando, só que ele atropela o cidadão e ele cai no chão e não morre. E aí quando ele vai dar a ré pra matar o cidadão, ele tá ali num vão entre um meio fio e um tijolo. E o pneu acaba não amassando a cabeça do cidadão. E o Victor Kershaw depois deu uma entrevista ao Fantástico, onde ele falou assim, esse tijolo salvou minha vida. Tipo quando uma pessoa toma um tiro e é salva por uma moeda. E aí ela leva a moeda e fala, essa moeda salvou minha vida. Uma bandeja com 34 ovos e nenhum deles se quebrou. É verdade isso? Isso não, mas tem muita coisa que é. Porque assim, muitas pessoas se incomodam com esse filme, especialmente com a comédia dele, e falam, poxa, precisa ser tão exagerado assim? Os caras precisam se vestir de ninjas, precisam se camuflar pra ir fazer um sequestro? Isso é muito bobo. E aí que tá o problema, isso é real, isso aconteceu assim. A verdadeira história por trás. O Daniel Lugo, na vida real, tinha 3 parceiros. No filme ele tem 2, então eles mudaram um pouco isso aí. E eles realmente se vestiram de ninja pra ir até a casa do Victor Kershaw, que na vida real tem outro nome, pra sequestrar o cidadão. Era Halloween e eles acharam que eles iam conseguir fazer isso, entendeu? Como se não fosse estranho 4 bodybuilders gigantes com roupinha de ninja pedindo doce. Mas eles fracassaram e no outro dia eles se camuflaram, também com roupa de militar, pintaram o rosto pra sequestrar o cara durante o dia. É basicamente aquele filme do Braddock, onde o pessoal tá de dia e eles se camuflam de preto. Let's go! Os caras tentaram fazer esse sequestro pelo menos 7 vezes e falharam em todas elas. Mas depois eles finalmente conseguiram e o que a gente vê aqui no filme realmente é o que aconteceu. Eles obrigaram o cidadão a ligar para a família, pedir para eles saírem do país, fizeram o cara assinar o papel onde ele passava o seu seguro de vida pro Daniel Lugo. Então, se for parar para pensar, esse filme aqui é muito acurado. Que o impossível é só questão de opinião e disso os loucos sabem. Tem algumas coisas, na verdade, no filme que são confusas. Por exemplo, tu não entende como é que é possível o cara assinar o papel e passar tudo. Na vida real tinha um lance do verdadeiro Victor Kershaw ter várias contas no exterior, contas ilegais e tal, coisas que iam comprometer ele. Por isso que ele tinha o rabo preso e a polícia não confiava tanto nele. No filme fica meio perdido, né? Aqui, pelo menos, eles puseram o chefe do Daniel Lugo, que no passado foi tabelião. Então, ele tinha esse lance do cartório, né? De conseguir reconhecer a assinatura do Victor Kershaw, que dá um pouco mais de credibilidade pro que tá acontecendo ali, né? Porque senão não faria muito sentido o cara assinar um negócio tudo torto e isso ser aprovado. Algumas diferenças também tem na questão do Daniel Lugo, né? Porque no filme o Daniel Lugo ele é manipulador, mas ele parece burro também. E na vida real ele não era tão tanso assim. Inclusive ele tinha feito anos antes desses acontecimentos, ele tinha feito um esquema, uma fraude médica, que ele vendia contratos pro governo, reembolsava. Ele fez uns golpinhos desse aí, entendeu? Que mostravam que ele não era um completo imbecil. Aliás, na vida real, tanto o Adrian Durbal quanto o
Paul Doyle foram meio que manipulados pelo Daniel Lugo. Ele atraiu os caras falando que ele tinha um dinheiro que havia sido roubado por outra pessoa. Então, tipo assim, a gente vai sequestrar ele, vai pegar o dinheiro, mas esse dinheiro na verdade já é meu. Então ele foi atraindo os caras de uma maneira um pouco diferente do que a gente vê no filme. Sou foda! Depois de bater o carro, ser atropelado, pegar fogo, o Victor Kershaw sobrevive e vai parar no hospital. Só que o pessoal pensa, caraca, deixa esse maluco aí, ele não tem como provar nada, vamos pegar a grana desse maluco e vamos torrar. Então eles começam a viver a vida, entendeu? Compram casas, gastam em hotéis, em baladas, é uma loucura. Porém, no meio desse rolê, eles percebem que o Victor Kershaw começa a conversar com uma galera e isso pode ser um problema pra eles. Então eles resolvem que vão queimar esse arquivo e vão atrás do cidadão no hospital. Victor Kershaw consegue escapar dali e entra em contato com um detetive particular, Ed Dubois. E aí, enquanto ele tá escondido numa pensão chechelenta, ele vai falando pro cara que começa a investigar o Daniel Lugo, porque o negócio é o seguinte, o Daniel Lugo, ele manteve a vida dele como personal trainer para não levantar suspeitas. Ao mesmo tempo, ele assumiu a vida do Victor Kershaw. Então ele começou a morar na casa do Victor Kershaw, andar com os carros do cara e tudo mais, mas ele aceitou treinar o Ed Dubois, que vai se aproximando do cara, vai descobrindo quem ele é. O problema é que ao mesmo tempo que isso está rolando, os bodybuilders descobrem que o Victor Kershaw fez uma ligação pro chefe do Daniel Lugo, aquele cara que era tabelião. O Victor Kershaw ligou para ele e pediu todo o seu dinheiro de volta. E aí, com isso, eles conseguem rastrear essa ligação e ir até esse hotel para pegar o cara. Só que esse cara é uma barata, ele sobrevive a todas as situações. Então quando eles chegam lá, o cara já tá escapando no meio da rua e eles não conseguem nada. That's that cabbage patch! Mas eles conseguem descobrir que quem tá pagando a estadia dele naquele hotel chechelento é o tal Ed Dubois. Então eles sabem que aquele cara ali é um problema. Em vez de pegar a grana e fugir, eles esqueceram de malhar o cérebro. Então eles continuam querendo mais dinheiro ainda e a querer fazer coisa que eles não deviam. Por exemplo, o Daniel Lugo se muda lá pro bairro do Victor Kershaw e agora ele quer viver o sonho de vida americano, entendeu? Ele quer dar aula pros vizinhos de como é que faz autodefesa, como é que protege a comunidade, entendeu? Ele quer dar rolê de barco, ele quer rodar o rolê de carro, ele quer ver a vida, entendeu? Ele quer ser um bem-sucedido, admirado pelas pessoas, entendeu? Aquele cara que todo mundo sabe que é bem-sucedido. Então ele vai vivendo a vida dele ali, e enquanto isso, o Adrian Durbal se casa com aquela enfermeira das piadas horrorosas. Eles começam a ter um lance, só que ele gasta todo o dinheiro do Victor Kershaw no casamento dele, na compra de uma casa, então ele já começa a ficar meio mal das pernas. E o Paul Doyle, o personagem do The Rock, se vicia em cocaína. E basicamente ele cheira todo o dinheiro que ele tinha ganhado. Vamos cheirar um pó! É, ele começa em hotéis, cheirar, beber, pagar algumas coisas ali pra mulher que tá junto com ele, que de fato essa mulher existia na vida real e ela era tão estúpida quanto tá no filme. Daniel, did you ever catch a spy girl? And then maybe you have to be spanking her. Cala a boca, burra! Então ele percebe que precisa de mais dinheiro para manter essa vida. Inclusive ele se mete num rolê de querer roubar um carro forte, e a polícia persegue ele leva um tiro no pé, o dedo cai, ele leva esse dedo junto com ele. Esse é o tipo de coisa que não aconteceu na vida real, mas o Michael Bay gosta de colocar nos filmes, né? E que não acrescenta absolutamente nada pra trama. É impressionante, não tem motivo nenhum pro The Rock ficar andando com o dedo dele e fazendo piada ruim com o dedo. And then you can see the bone. Put that fucking thing away now! Mas uma coisa que é legal é ver o The Rock fugindo um pouco daquele papel que você tá acostumado a ver dele, porque ele é sempre aquele herói canastrão, faz as piadas e é um cara do bem, entendeu? Nesse filme aqui, ele é um viciado em cocaína que só faz merda, entendeu? É muito curioso ver o The Rock fazendo esse tipo de coisa. What can I say except you're welcome? Esse daqui, aliás, é um dos papéis mais diferentes da carreira do The Rock. Porque assim, ele continua sendo, de certa maneira, um brucutu, mas ele não é esse brucutu 100% certinho que tá ali pra salvar todo mundo. E ele é burro também, né? Ele é muito burro. O que você tem de burro, você tem de burro! Então, olha, é curioso ver como o The Rock jamais faria esse papel hoje em dia, mas era 2013 e ele fez. Aliás, 2013, tá? O ano que foi lançado o filme O Lobo de Wall Street. E na minha cabeça, eu crio uma correlação entre O Lobo de Wall Street e Sem Dor Sem Ganho, que eu encontro alguma semelhança entre os filmes, tá ligado? Tipo, o lance dele tá narrando o tempo inteiro, o lance do sonho de vida americano, a tela que congela às vezes, o momento que eles explicam que isso aqui ainda é uma história real, o lance de se passar nos anos 90. Tem algumas semelhanças na minha cabeça, eu não sei se faz muito
muito sentido. Coincidência? Acho que não! E veja só, esse filme foi lançado antes de O Lobo de Wall Street. Logo, Scorsese copiou. Safado. Eu sou safadão. Eles então começam a ficar sem dinheiro e pensam num novo plano. E o Ed Dubois chegou e falou pra polícia: olha, esses caras aí é melhor vocês irem atrás deles logo, porque eles vão ficar com o olho grande, vão querer mais dinheiro, vocês têm que parar a galera. Só que a polícia não se importa com isso, só pensa: ah não, esses peixes são pequenos, precisamos ir atrás de peixes maiores. E o que acontece? Eles realmente crescem o olho e agora eles têm um novo sequestro a ser feito. A vítima do novo sequestro é o tal do Frank Griga, um empresário de muito sucesso do ramo de telesexo, que pra quem não sabe é telesexo, eu vou gozar com telesexo. Entendeu? Eles vão atrás desse cidadão e falam o seguinte: ó, a gente pode expandir o seu negócio, podemos levá-lo para a Índia, onde nós dominamos toda a rede de tele, sei lá com o quê. E aqui o Michael Bay mostra que ele é um cara complicado, né, velho? Aquilo que ele tem de bom, às vezes ele tem demais e acaba estragando, que é o momento que eles vão fazer uma apresentação de como é que é esse novo plano de negócios, aí começa a entrar uma imagem de uma japonesa, eles falam que é indiano, aí depois aparece um índio falando que não é índio, aí aparece a foto da esposa do Durbal e tal, do nada. Cara, que bagulho idiota. Nossa, é muito ruim, cara. Isso aqui parece uma sketch do Zorra Total quando eles começam a fazer essa apresentação. O Frank Griga, obviamente, vê tudo isso e acha patético. Que bosta. Então ele chama o Daniel Lugo pra um papo e fala assim: ó, meu irmão, vocês são muito amadores. A apresentação de vocês é uma piada. E o Daniel Lugo, que se considera um vitorioso na vida, um cara muito bem sucedido, ele vê o cara chamando ele de amador e ele diz assim: ah não, isso aqui eu não aceito. Ele mete porrada no cara e acidentalmente deixa uma anilha de, sei lá, 50 quilos cair na cabeça desse malandro. Ele então tem sua cabeça esmagada e morre. Oh God, please, no! Enquanto isso, a esposa do Frank Griga tá dançando na sala junto com os outros dois caras, enquanto o The Rock tá fazendo flexão. Meu Deus do céu. É 37 anos, caralho! Eu vou ser sincero, a história real é muito pesada e o Michael Bay trata ela com um tom mais cômico. É interessante, você vai assistindo, mas cara, esse malandro se passa demais, velho. Ele estraga algumas coisas. Cara, tem cada coisa nesse filme aqui que é tipo, fala por quê? Por quê, Michael Bay? Calma, freia um pouco, amigo, freia. Esse filme na mão do Scorsese, inclusive, seria muito melhor, né? Esse filme na mão do Scorsese seria um filmaço, porque a história real é inacreditável. E o Michael Bay consegue pegar essa história, todos os fatos reais dela, ele bota na tela e parece tudo mentira. Porque o estilo do Michael Bay é um estilo de falsidade, de mentira, entendeu? É, porque o que acontece? Ele exagera em tudo. Então, como tudo é exagerado, tu não consegue olhar pra aquilo ali e achar que é real, entendeu? Porque tu fala assim, meu, isso aqui é tudo forçado, o filme tá exagerando e tal. Aí quando você vai ver a história real, talvez a história real é mais bizarra que o filme. Só que o jeito que ele mostra essas coisas no filme dele é de uma maneira patética. Ele não consegue fazer. Vira Saturday Night Live nas mãos do Michael Bay. De uma maneira ruim. Porque Saturday Night Live pelo menos faz boas sketches, como a do Papyrus. I know what you did! Bom, eles matam Frank Griga, ficam assustados e tal. Assim, no filme parece que foi sem querer, quando na vida real, claramente, eles queriam realmente matar o cidadão. Só que tem a mulher dele lá ainda. Então eles tentam botar ali um tranquilizante pra cavalo, pra ela dormir, só que pedem qual que é a senha do cofre do Frank. E ela tenta passar, só que ela tá grog, passa tudo errado, e eles acabam não conseguindo abrir aquela parada. Enquanto isso, essa mulher tenta fugir, e o personagem do Durbal tem que botar mais tranquilizante. Só que bota tanto que ela acaba morrendo. Can't hear nothing, man. What's the problem? The bitch is cold, bro. O trio então decide que precisa desovar aqueles corpos. Eles desmembram, eles tacam fogo nos corpos, eles dão um jeito de desaparecer com aquilo. E aí o Paul chega e fala assim, ó, quer saber? Disseram que não teria violência. Pra mim isso aqui não tá legal, tô fora, vou voltar pra igreja. Eu não estou suportando mais. A essa altura, no entanto, a polícia começa a investigar um pouco esses caras aí e percebe também o sumiço do Frank e da esposa dele. E indo atrás de informações sobre isso aí, acabam descobrindo que eles estavam envolvidos com essa treta. Então logo eles estão atrás do pé dessa galera. E aí, meu amigo, um por um deles acaba sendo preso. Paul Doyle é capturado na igreja, o Durbal é pego enquanto tá tomando banho, o que também mostra um pouco da burrice desses caras, né? Porque o cara tava em casa tomando banho depois de ter feito tudo isso. E, por fim, o nosso
Daniel Lugo retorna para aquela cena inicial do filme, onde a gente vê o pessoal indo atrás dele enquanto ele estava malhando na academia e acabam capturando ele. No fim das contas, todos são presos. A mulher do Adrian Durbal é muito importante porque ela dá o depoimento falando sobre o tamanho do pênis dele, um monte de coisa estúpida assim. O Paul Doyle é condenado a 15 anos, enquanto os outros 2 são sentenciados à prisão perpétua. It took the jury only 14 minutes to sentence them both to death. E nesse momento o Michael Bay consegue mandar bem na direção, porque ele consegue conduzir a ideia de que o Daniel Lugo é muito confiante que ele vai conseguir se dar bem, que ele vai escapar. Ele fala, ah não, ele só tem provas circunstanciais, não vai dar certo e tal. E aí quando vem a decisão e eles são sentenciados à morte, é um grande impacto. Fala assim, caraca, velho, o bagulho era sério. E pasmem, essa parada do Frank Griga, a esposa dele, tentar fazer um negócio com o cara, passar a perna, o cara não aceitar, isso tudo aconteceu na vida real. Inclusive eles realmente mataram o cara e a esposa dele. No filme parece que, né, foi meio que sem querer, não queriam fazer isso. Na vida real é claro que eles tinham o objetivo de acabar com os caras, né? E é muito curioso que a vida real, ela é mais bizarra do que o filme, porque os caras não foram capturados como a gente viu aqui. Na verdade, alguns conhecidos do Frank Griga viram um desses sequestradores, um dos bodybuilders, andando com a Lamborghini amarela que era do cara. E aí eles falaram assim, rapaz, olha isso. Esses caras, eles eram tão sem noção que eles, tipo assim, eles riam na cara do perigo. Eles faziam todo tipo de merda, eles pegavam a cartilha do mau bandido e eles faziam isso, entendeu? E aí os caras foram localizados, acabaram sendo presos, e aqui tem uma coisa no filme que parece muito estúpida, que é o fato de eles terem identificado que era mesmo o Frank Griga e a mulher por conta do número de série do silicone dela. E isso realmente aconteceu, porque eles destruíram os corpos de tal maneira que o único jeito que a polícia encontrou de detectar quem eram aquelas pessoas foi através do silicone da mulher. And then for the first time in the history of the United States, 2 750cc breast implants. They used the manufacturer's unique serial numbers for identification. Esse filme, ele é legal. Ele é um filme ok e tudo mais. Eu lembrava dele ser muito mais divertido e muito mais redondo. Mas ele é um filme ok. Só que ao mesmo tempo eu fico pensando, essa mesma história nas mãos de um diretor mais competente seria um filme que nem o Lobo de Wall Street, que é uma história inacreditável, mas que aconteceu, cara. E o Scorsese consegue também trazer um pouco de humor pro Lobo de Wall Street, entendeu? Sim, traz o lance também da narração, o lance do impacto, o lance de ficar lembrando o cidadão que aquela história realmente aconteceu, que ela é absurda, mas é real. Então, assim, realmente, esse filme ele é divertido. Eu acho que ele se passa em vários momentos, inclusive na duração, porque quando chega na perseguição final, o Daniel Lugo, ele vai pra um lado, vai pro outro, pega o carro, anda, vai pra lá, não para mais, né? Acaba, pelo amor de Deus! Sem Dor, Sem Ganho é a definição de divisão entre os críticos, porque tem 50% de aprovação, mas do público é só 47%. Acho que isso acontece porque esse filme tem um tom confuso. Ele fala de uma história real, uma história extremamente pesada, mas ele faz isso de uma forma cômica, entendeu? Ele faz piada o tempo inteiro. E também fica tentando meio que inocentar os personagens, como se eles fossem só burros mesmo e não fossem maus. Na história real, o personagem do Durbal, inclusive, era descrito como um cara que gostava de ser violento. E aqui parece que, coitado, né? Ele só tava sendo levado pro mau caminho. Tô aqui inocente, não tem prova, não tem flagrante. Esse aqui é um filme do Michael Bay, então é exatamente isso. O cara bombado é o cara mais estúpido do mundo, a stripper também é muito burra, a gostosa é só uma gostosa, e todos os personagens são reduzidos ao mínimo. Além disso, a gente vai ter a ação do jeito que o Michael Bay costuma fazer, a gente vai ter esse tom mais cômico que agrada muitas pessoas, e a gente vai ter também o sucesso financeiro, né? Porque é um filme que custou 20 milhões, conseguiu ultrapassar a marca de 90 milhões, então ele fez grana, que é uma coisa que o Michael Bay sabe fazer muito bem. No final das contas, ele não é um filme lixo, dá pra se divertir bastante, mas ele também tá muito longe de ser um filme top, como foi feito no mesmo ano o Lobo de Wall Street, né? Então prova que dava pra ter sido feito uma coisa muito melhor, mas, cara, como o Léo falou, tava na mão do Michael Bay, e aí, cara, só consegue ser um filme que existe. Esse filme aqui entra na categoria ideias muito boas que geraram filmes meia boca. Então é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Você sabia que isso aqui era uma história real? E não se esquece também de conferir os links que estão aqui na descrição, que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, o podcast do Piuí, que agora está aqui no YouTube. Não é mais assim, ó, que nem eu fazia antigamente. Agora é assim e assim. Ó!